Olá, amigo! Olá, amiga ouvinte! Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem alguma sugestão ou pergunta para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. O nosso programa hoje é no estilo Pinga Fogo e quem faz as perguntas é Carlos Luz. Quem responde? Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Olá, ouvintes. Olá, Theo. Olá, Sidney. Iniciamos o Pinga Fogo hoje com Sidney Fernandes, respondendo questões importantes do Espiritismo em nossa vida, né? Sidney, você que tem livros publicados sobre o tema, sobre o assunto, nos chegou uma questão dos ouvintes que pergunta sobre terapia de vidas passadas. Nós sabemos que a psicologia tem várias linhas que procuram ajudar a pessoa pela psicoterapia chegar nos problemas traumáticos, nos problemas psicológicos e através de técnicas específicas de cada linha de tratamento chegar a resultados terapêuticos que promovem a cura. E aí o ouvinte pergunta, em quais casos é indicado a terapia de vidas passadas? Bem, Carlos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Theo Oliveira, pela apresentação do programa. Bem, Carlos, em primeiro lugar, quem deveria estar aqui respondendo a essa pergunta seria você, que é um especialista, foi o fiel escudeiro do cientista mais citado em todo o mundo, Hernani Guimarães Andrade. Ou na falta sua e do Dr. Hernani, deveria trazer aqui o Dr. Galton, o restaurador de passados, que, aliás, a construção dele passou, inclusive, pelas suas orientações, Carlos. Quando escrevemos a primeira obra nessa sequência, você foi um dos consultores para nos dar uma ideia mais próxima do que devemos, que podemos fazer com a terapia que é moda em nossa época agora, a TVP, a terapia das vivências passadas. Aliás, Carlos, diga-se de passagem, na minha infância espírita, eu jamais sonhava com a possibilidade de encontrar agora consultórios em que a regressão de memória para vidas anteriores seja uma prevenção, um meio, uma terapia para se diminuir os traumas do passado. Mas, especificamente sobre a sua pergunta, eu tenho a lhe dizer, Carlos, o que Kardec fala sobre o assunto, que o esquecimento é providencial. Nós nos lembramos, através de intuições, de ideias inatas, algumas coisas que ficam assim nebulosas, mas que realmente acabam refletindo os nossos conhecimentos, os nossos traumas, os problemas, o que aprendemos em vidas passadas, de uma maneira assim mais leve, subliminar, vamos dizer assim, bem sutil. Mas, para os tempos atuais, há situações em que é possível, através da regressão, nós atingirmos a causa, o elemento disparador de alguns traumas, como, por exemplo, que você cita em meu primeiro livro, Dr. Galton, você nos traz um caso bem interessante a respeito da claustrofobia, em que, através da regressão, descobre-se, palavras suas, Carlos, que a pessoa morreu numa vida passada vítima de um desmoronamento, de um terremoto, e ela ali fica enclausurada, ela não morre imediatamente e acaba falecendo ali por falta de água, alimento e até oxigênio.
Então, ela vem para esta vida atual o medo danado de que tudo caia em cima da cabeça dela. Então, ela não entra no elevador, não quer entrar num táxi, num avião. É a chamada claustrofobia. E se, de repente, a pessoa passa por um processo de regressão, ela pode dizer assim: espera aí, eu morri na vida passada, eu sofri um desmoronamento numa mina de carvão. E aí o psicoterapeuta conduz a pessoa à vida anterior para ela saber que ela morreu por causa desse desmoronamento e trouxe para a vida atual esse trauma. Ora, aí a pessoa começa a raciocinar, aí nós estamos entrando no processo da catarse, ela passa a pensar assim: bom, mas nos tempos atuais não há cavernas por aqui, não há minas de carvão, nosso país não tem terremotos, é muito remota a hipótese de eu voltar a morrer vítima de um desmoronamento. Aí começa o retorno à normalidade e a pessoa geralmente consegue superar aquele medo terrível de ficar no local fechado. Mas temos que lembrar, né, Carlos, que a terapia das vidas passadas é um slide, é um flash, um momento. Não é o desenrolar de toda uma existência. É apenas uma pontinha do véu que é levantada para que a pessoa supere o trauma da vida atual. É interessante que o trabalho do terapeuta é exatamente fazer uma ressignificação daquele fato traumático para o paciente, né? Ele, através dessa técnica, então, ele vai conseguindo com que a pessoa faça, como você disse aí, né? Que a pessoa fala assim, é, quando ela estava na mina de carvão, naquele momento sem ar, ela programou a sua mente numa questão assim, ó, nunca mais eu vou ficar num lugar fechado. E aí desencarnou nessa situação literalmente sufocante, né? Depois, quando ela reencarna, alguma coisa lá no seu inconsciente, na profundidade do ser que todos somos, ela fala para ela assim, ó, cuidado, não entra em lugar fechado não, que você já entrou e não se deu bem, né? Então ela não sabe o porquê, mas lá dentro dela sabe que para ela não entrar no... Então o significado para ela de um lugar fechado é alguma coisa que vai trazer um profundo sofrimento, um problema enorme e aí fazê-la desencarnar. Então essa recusa de entrar em lugar fechado é em função da programação que ela fez na vida anterior, de que ela nunca mais entraria num lugar fechado. E o Carlos, terapeuta, nesse momento, vai trabalhando até falar para ela assim, ó, não, você nunca mais vai entrar numa mina de carvão, né? Então, aí ela troca o lugar fechado por mina de carvão. Como mina de carvão é um negócio que a gente nunca entra em mina de carvão, né? Então, ela resolve o problema. O trabalho terapêutico é exatamente convencer a pessoa dessa nova realidade, desse novo significado para o ato de estar em um local fechado. Carlos, Então, ela vai permitir que ela esteja em um lugar fechado, desde que não seja uma mina de carvão. Carlos, você não acha que aí nós temos também um pouquinho do reflexo condicionado de Pavlov, na base do gato escaldado tem medo de água fria? Exatamente. Tem outra metáfora ainda, fala, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. É o condicionamento, né, de Pavlov, né? Essa linha terapêutica, né, de reflexologia, dos reflexos condicionados, é uma linha muito importante e explica muita coisa. E se a gente passar a ideia do reflexo ter sido condicionado em vidas anteriores à atual, então ela explica muita coisa, como nesse caso aí, né? Então é exatamente como você falou, né, Sidney? É muito interessante. Agora, tem uma outra questão aqui, Sidney, dos ouvintes. Ela pergunta: sou uma pessoa de fácil convívio, mas tenho um relacionamento muito difícil com minha mãe. Na mesma hora que estamos bem, parece que passa uma brisa escura
que nos faz nos desentendermos. E aí o clima fica horrível. Como explicar isso, Sidney? Carlos, nós sabemos que, às vezes, a convivência não nos é oferecida apenas ao lado de pessoas com quem tivemos bons relacionamentos. Só que Deus não é sádico de colocar na mesma casa inimigos. Se nós estamos convivendo com um relacionamento difícil com o filho, com a mãe, ou com o irmão, é porque os espíritos entendem que nós temos condições para o reatamento. Então, nós temos que aprender a vencer essa brisa escura e melhorar o clima entre nós, para que numa futura vida essa convivência seja um pouco mais agradável. Agora, essa outra questão do ouvinte é mais um desabafo do que uma pergunta, mas não deixa de ser uma pergunta. Ele fala assim, ó, tenho um obsessor que não me deixa em paz. Como posso me livrar dele? Porque não aguento mais isso. Sabe, Carlos, eu estava lendo uma pergunta esses dias de Allan Kardec, uma resposta que foi dada para Allan Kardec, falando mais ou menos sobre isso. Como fazemos para nos livrar de certas situações? Ele fala claramente que nós atraímos situações difíceis e que nós podemos perfeitamente tirar de nós, destruir em nós as causas das atrações dos maus espíritos. Está na questão 479 do Livro dos Espíritos. Porque é indispensável, Carlos, que o obsidiado faça, por sua parte, o que é necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Em outras palavras, nós somos o chamariz, nós somos os espíritos, nós somos o atrativo desses espíritos. Ou porque tivemos algum problema na vida anterior com ele, ou porque na vida atual nossos pensamentos, atitudes são verdadeiros aromas que atraem os espíritos, mas de todo jeito nós não estamos à mercê de qualquer espírito. Basta, e Kardec informa isso para nós também, que a melhor maneira de nós criarmos uma proteção, um halo de proteção, um anel de proteção à nossa volta, isso aconteceu com Divaldo Franco, que ele tinha um perseguidor de uma vida anterior, e naquela vida o perseguidor não conseguia chegar perto dele. Por quê? Por causa do trabalho do Divaldo, do trabalho social dele. Isto é, a melhor maneira de nós nos defendermos contra os ataques dos obsessores é praticarmos o bem e colocarmos toda a nossa confiança em Deus. Aí não tem espírito, não tem mal olhado, não tem saravá que pegue. Sim, é muito boa a resposta. Outra pergunta. Sabendo que o universo é infinito, que Deus ainda continua criando espíritos para povoar o mesmo, pergunto, como nascem esses espíritos? Bem, Carlos, eu vou me utilizar de uma expressão de um programa anterior que você trouxe para nós, viu? Nós temos que comer muito feijão ainda para começar a deslindar esses mistérios que somente espíritos superiores têm conhecimento. Então, por hora, nós temos que ficar somente com aquela expressão do Cristo de que meu Pai trabalha até hoje e eu também. Muito boa a resposta aí. Aí, outra questão, Sidney. Como funciona a influência espiritual negativa em vícios como o alcoolismo, por exemplo? Nós temos 2 livros que falam muito claramente sobre esse assunto. É claro que temos muito mais, mas eu vou citar 2. O primeiro é o livro Voltei, de Irmão Jacó, que nos
intitula de Canecos Vivos. E não é bem um processo obsessivo, não. Trata-se de uma parceria. Quando encarnado e desencarnado gostam do álcool, um fica abastecendo o outro. E também em o livro Sexo e Destino, André Luiz nos fala claramente a respeito dessa cumplicidade que existe entre viciado desencarnado e nós. E aí não é bem um processo de violência, de obsessão. É um fenômeno mediúnico ao contrário. Ao invés de nós recebermos as emanações do espírito, o espírito vem buscar a nossa emanação. Mas esse círculo vicioso pode ser cortado imediatamente, desde que a gente feche a torneira. Agora, o espírito, quando encontra, vamos usar a terminologia da Umbanda, um cavalo apropriado para satisfazer a sua necessidade das emanações etíricas, ele não desgruda facilmente, não. Por isso, a dificuldade, às vezes, de curar uma pessoa com alcoolismo. E somente através de muito trabalho, muita oração, muita força de vontade, aliados à ciência humana, para livrarmos-nos desse jugo. Eu não diria bem jogo, viu, Carlos? É dessa conjugação de interesses entre encarnado e desencarnado, que os dois gostam do álcool e aí forma uma bela dupla, né? Isso aí serve de alerta, então, né, Sidney? Que a culpa não é só do espírito, né? É uma parceria dos dois, ou um parasitismo até, né? Vamos dizer assim. Você, na sua experiência como palestrante, como escritor, Sidney, você conhece bem esse assunto. Eu acredito que isso irá auxiliar bastante o ouvinte com a sua resposta. Ele pergunta: como posso ajudar alguém que está com um pensamento fixo de que sua vida não vale a pena? Ele se encontra num estágio em que diz que para ela tanto faz viver ou não. Carlos, não apenas como escritor, palestrante, ouvinte de palestras, leitor, mas as entrevistas servem de muito conhecimento. Quando eu entrevisto você, eu aprendo. E eu entrevistei ontem Nelson da Silva Bastos e eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Como fazer para ajudar uma pessoa que tem a tendência para o suicídio? Ele diz que uma das maiores causas do suicídio é a depressão. E a depressão, diz Richard Simonetti, em uma de suas palestras, que ela é provocada geralmente pela insubmissão, pela revolta, pela falta de resignação. Então, o indivíduo que foi poderoso numa vida anterior vem para esta vida numa situação precária, com condições difíceis, e ele não está em provação, mas está em expiação, e ele recebe esta nova vida, esse novo corpo, assim, de forma não muito agradável. Ele não concorda, ele quer continuar mandando. E aí há aquele conflito. Quando há esse conflito, há o estresse, há a depressão e a tendência para o suicídio. Então, nós temos que cuidar da pessoa que tem essa tendência com a medicina terrestre, com medicamentos, psicoterapia, ajuda mesmo de remédios, pensar na possibilidade de submeter-se a um tratamento magnético, como existe aqui em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, através do chamado TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo. Enfim, utilizarmos de todos os recursos necessários para superarmos a depressão, que leva ao estresse, que leva à tendência para o suicídio. Agora, onde não é possível você obter todos esses recursos que nós temos aqui à disposição, é lembrar de uma expressão de Chico Xavier, que a pessoa que encosta no sofá
ela é um prato feito para o obsessor, para a depressão, para a tendência ao suicídio. Então, a laborterapia, lembrando que a oração, melhor oração que existe é o trabalho, é a atividade útil. Quando a pessoa se apega ao bem, a Deus, é possível, sim, ela superar essa tendência desse laissez-faire, deixar do jeito que está para ver como é que fica e não ter mais amor à vida. Mas a ciência médica humana pode ajudar, os passes magnéticos, a ajuda da igreja, a ajuda de um templo evangélico, são recursos extraordinários. A religião, o trabalho e o apego à fé em Deus são elementos fundamentais para a cura desses indivíduos, sem abrir mão da ciência da medicina humana. Muito boa resposta. Uma outra questão, e essa também é sobre a questão de obsessão. O ouvinte pergunta: ultimamente sinto que a minha vida está estagnada. Já me disseram que há um obsessor que me atrapalha. Gostaria de saber se um espírito tem esse poder de interferir na vida financeira, afetiva, etc., de uma pessoa. Penso que Deus não permitiria isso, pois Ele com certeza respeita o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa possibilidade de escolha. Como é possível um espírito ter essa capacidade de agir assim? Carlos, eu estava ouvindo hoje de manhã uma palestra que Richard Simonetti proferiu na cidade de Água de São Pedro, e ele falou que nós temos uma tendência muito grande para a vitimização. Então, nós terceirizamos as nossas responsabilidades. Na verdade, nem o espírito tem esse poder. Nós é que criamos condições para que ele interfira na nossa vida. Agora, se a pessoa leva a sério as suas obrigações, apega-se à religião, tira dele todo o conteúdo, como eu falei já anteriormente, as causas dentro dele que atraiam a aproximação de espíritos, ele se vê, ele recebe a ajuda do plano espiritual, ele se fortalece, principalmente com a oração, com o trabalho, com a religião, com a fé, e aí não há espírito que tenha esse poder de interferir, não. Se nós tiramos de nós as causas de atração, nós vamos conseguir ter uma vida equilibrada e relativamente feliz. Bem, Carlos, muito obrigado pela redação do programa. Estamos chegando ao final de mais um programa Além do Arco-Íris, e eu retorno ali para a nossa técnica, para o nosso caro Theo Oliveira, encarregado da mixagem e da edição do nosso programa, para o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Muito obrigado, e na próxima semana eu, Sidney Fernandes, Carlos Eduardo Luz e Theo Oliveira estaremos de volta para falar e conversar com você. Muito obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, e obrigado principalmente você que nos ouviu e também nos assistiu. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco, e até a próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris.